Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje, conforme prometi, eu venho trazendo uma lista dos vocábulos que são muito exigidos em concursos públicos. Então, você que é concurseiro, veja o vídeo, assista esse vídeo e faça as suas anotações, porque essa é uma lista dos vocábulos que são muito exigidos nos concursos públicos. Não importa o concurso público que você for fazer, municipal, federal, essa lista de vocábulos, esses vocábulos, eles costumam cair muito nas provas de concursos públicos. Então, iniciando, muitos vocábulos empregados em frases têm o seu sentido histórico documentado em dicionários. Outros, porém, só possuem significados quando estudados em um contexto. Então, vamos lá, vamos iniciar e vamos saber quais vocábulos são esses que são muito exigidos em concursos públicos. O primeiro é abster, que é a mesma coisa que abstenção. Abstenção é o ato de abster-se. Abster-se é deixar de fazer algo. Por exemplo, abster-se de votar, deixar de votar. O segundo é admitir. Admitir, admissão. Admissão, ação ou efeito de admitir. Por exemplo, admissão de novos alunos. Terceiro, agredir, agressão, agressão, ação ou efeito de agredir física ou moralmente. Apreender, apreensão. Apreensão é ação ou resultado de apreender por decisão judicial, confisco. Por exemplo, apreensão de cigarros contrabandeados. Ascender, ascensão. Ascensão, ação ou efeito de ascender. Elevação a uma categoria superior. Por exemplo, o estudo é um meio de ascensão social. Ater, atenção. Atenção, concentração voluntária da mente em algo. Por exemplo, ouvir com atenção. Isso é bem óbvio. Mas se cai a palavra ater, então assim fica geralmente, por exemplo, se fosse comigo, se eu não conhecesse, eu ficaria assim, voando. Ceder, cessão. Cessão, ação ou efeito de ceder. Essa cessão com C-E-S-S. Ação ou efeito de ceder. Depois eu vou fazer até um vídeo explicando as diferenças das sessões. Explicando bem direitinho quando usar sessão tal, sessão escrita tal. Outro vocábulo, compreender, compreensão. Compreensão, ação ou efeito de compreender. Conceder, concessão. Concessão, ação ou efeito de conceder, consentimento, permissão. Por exemplo, concessão de privilégios. Contorcer, contorção. Contorção, ação de contorcer ou contorcer-se. Converter, conversão. Conversão, ação ou efeito de converter-se. Transformação de uma coisa, uma forma, uma condição em outra. Demitir, demissão. Demissão, ação ou efeito de demitir ou de pedir demissão. Deter, detenção. Detenção, ação ou efeito de deter. Por exemplo, a detenção dos suspeitos. Discutir, discussão. Discussão, ação ou efeito de discutir. Distender, distensão. Distensão é ação ou efeito de distender-se. Distender, esticar-se, estirar-se. Distorcer, distorção. A distorção, ação ou efeito de distorcer. Distorcer, deturpar o sentido ou a intenção de. Por exemplo, distorcer o que se disse. Estender, extensão. Extensão, ação ou efeito de estender-se.
exceder, excesso, excessivo. Excesso, aquilo que excede o normal, o permitido, desejável. Expelir, expulsão. Expulsão, ato ou efeito de expulsar. Manter, manutenção. Manutenção, ação ou efeito de manter-se. Omitir, omissão. Omissão, ação ou efeito de omitir-se. Percutir, percussão. Percussão, ação ou efeito de percutir. Percutir, bater ou tocar fortemente em. Permitir, permissão. Permissão, ação ou efeito de permitir, autorização. Pretender, pretensão. Pretensão, ação ou efeito de pretender. Pretender tem a intenção de. Por exemplo, pretendia sair de casa. Progredir, progressão. Progressão, ação ou efeito de progredir. Progredir, avançar em progresso, desenvolver-se. Regredir, regressão. Regressão, ação ou efeito de regressar. Retorno, regresso. Regredir, deslocar-se para trás, para um ponto no qual já esteve. Retroceder. Repelir, repulsão. Repulsão, ação ou efeito de repulsar, de repelir, de expulsar para fora ou para longe. Repercutir, repercussão. Repercussão, ato ou efeito de repercutir, repercutir-se. Reter, retenção. Retenção, ato ou efeito de reter-se. Retenção, ato ou efeito de reter-se. Reverter, reversão. Reversão, ação ou efeito de reverter. Subverter, subversão. Subversão é ação ou efeito de subverter-se. E o que é subverter? É promover desequilíbrio ou desordem de algo já estabelecido. Suceder, sucessão. Sucessão, ação ou efeito de suceder. Suceder, acontecer, ocorrer. Suspender, suspensão. Suspensão, ação ou efeito de suspender. Tender, tensão, estado de grande preocupação e ansiedade. Torcer, torção. Torção, ação ou efeito de torcer, torcedura. Transgredir, transgressão. Transgressão, ação ou efeito de transgredir. Transgredir, desobedecer a, desrespeitar leis, regras. Transmitir, transmissão. Transmissão, ato, processo ou efeito de transmitir-se. Verter, versão. Versão, cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar o mesmo ponto, fato, história, lenda. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu trouxe 38 vocábulos. Nessa lista desses 38 vocábulos, esses vocábulos são muito exigidos em concursos públicos. Alguns podem parecer óbvios, outros nem tanto. Às vezes você pensa que você sabe o significado, mas, na verdade, você não sabe ou você acaba confundindo. Então, é bom você ter essa lista, você fazer a anotação do significado e chegar bem preparado nas provas de concursos públicos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado. E o vídeo de hoje é esse e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.